Oi, pessoal, Sérgio Hart aqui da Cena Digital em mais uma série da Transformação Digital Brasil em Cena. Hoje a gente vai conversar com Daniel Campos, CEO da AkzoNobel. Ao longo dos seus mais de 225 anos de história, a AkzoNobel vem solidificando seu pioneirismo em um mundo de possibilidades de dar a vida às superfícies. Seu negócio está presente em 5 áreas: tintas decorativas, revestimentos marítimos de proteção e para iates, revestimentos automotivos aeroespaciais, revestimentos industriais e revestimentos em pó. Atuando em mais de 150 países e com a colaboração de cerca de 33 mil pessoas, a empresa opera com um portfólio de marcas líderes como Coral, Sparlac, Alabastine, Wanda, Seekins International e Interpon. Com um time de aproximadamente 1.700 colaboradores, o Brasil é um mercado-chave na América Latina, região responsável por cerca de 12% da receita da empresa em nível global. O Daniel ingressou na AkzoNobel em setembro de 2015 como presidente para Tintas Decorativas Latam, posição que mantém até hoje, sendo responsável pela unidade de negócios. Em 2018, tornou-se presidente regional. E desde 2021, ele também é responsável pelos programas de marketing global de tintas decorativas, que incluem iniciativas de branding, inovação e cores. Antes de ingressar na AkzoNobel, Daniel trabalhou na Natura, na Procter & Gamble também. Daniel é brasileiro, formou-se summa cum laude em engenharia aeronáutica pelo ITA, e completou o programa de Leadership Team da AkzoNobel na International Institute for Management Development, IMD, na Suíça. Bom, estou aqui com o Daniel. Daniel, muito obrigado aí pela tua presença aqui conosco, é um grande prazer. Prazer todo meu, Sérgio. Obrigado. Queria te fazer a primeira pergunta, que é com relação aos business drivers, né? Qual foi a motivação da Akzo, né, para começar uma jornada de transformação digital? Eu acho que, em geral, todas as companhias estão na jornada. Acho que ninguém pode ficar para trás já há alguns anos, né? Eu gosto de olhar como o MIT também olha, né? Então, tem 3 grandes motivações aí. Uma é melhorar a experiência do cliente, né? Com isso, conseguir trazer mais valor aos clientes e a nós também, por conseguinte. Tem um viés de produtividade, então várias ações aí de aumentar a nossa produtividade, seja velocidade, seja redução de custo, e novos modelos de negócio, né, que a digitalização permite, né. Então, eu te diria que vão por esses 3 vetores. Se eu puder te dar um exemplo de como isso impacta um negócio como tintas decorativas no Brasil, né, acho que as pessoas talvez não conheçam tão bem a AkzoNobel, mas conhecerão a Tintas Coral, que é a tinta decorativa que a gente tem no Brasil, né? Então, a gente começou essa jornada já há alguns anos, e aí, em termos de experiência do cliente, a gente tem todo um ecossistema de soluções para os nossos diferentes públicos, né? Então, para o consumidor, a gente tem o Coral Visualizer, que é um aplicativo de realidade aumentada, onde você consegue ver como a sua casa ficaria pintada. As pessoas têm muita insegurança em usar cor, e já são mais de 600 mil downloads aí no ano de 22. Olhando para o consumidor, mas também para o pintor, né? O consumidor que muitas vezes busca um pintor, a gente tem o Páginas Coloridas, que é um aplicativo para fazer esse matchmaking entre o pintor e o consumidor, né? São pintores que a gente treina na nossa academia Coral, e a gente oferece aos consumidores que também dão nota, né? Então fazem com que existe aí um consumidor que pode tomar uma decisão com mais segurança, né? Das pessoas que desistem de pintar, né? Mais ou menos quem começa a pintar e termina pintando, 30% ficam pelo caminho, metade deles na escolha do pintor. Não consigo escolher um pintor. Então é um aplicativo que a gente hoje em dia tem mais 7 mil pintores cadastrados pelo Brasil todo, 17 mil consumidores já usaram, né, já entraram na plataforma em 2023, e a gente tem a Academia Coral, que é justamente para treinamento dos pintores, para os balconistas poderem participar
E foi muito importante para nós na pandemia. A gente sempre fez treinamento físico, mas também treinamento virtual. É uma academia onde a gente, mais 50 mil profissionais a gente tem hoje em dia cadastrados, a maioria deles pintores, onde a gente traz treinamentos, novidades da marca, e garante que eles estão atualizados, e você tem que fazer os cursos da Academia Coral para poder estar no Páginas Coloridas. Então, é um ecossistema para melhorar a experiência do nosso cliente, né? Quer dizer, no final das contas, vocês têm como cliente o cliente final, o proprietário da residência que vai ser pintada, o pintor, e você também tem como cliente a cadeia de varejo, porque vocês não devem ter loja própria, né, pelo Brasil todo, né? A gente tem como cliente a cadeia de varejo. De novo, a Academia Coral, a gente treina pintores, mas também treina os balconistas, são os profissionais dessas lojas. Tá certo. Então aumenta a produtividade e a gente divide esses dados com os varejistas, então eles conseguem ver quem mais fez treinamento, a gente consegue mostrar que quem mais fez treinamento é quem mais vende mais valor. E a gente tem outros públicos, né? A gente tem os especificadores, então a gente também tem material e aplicativos para, por exemplo, especificadores de obra, né, grandes obras, os engenheiros. E o público de arquitetos, que também é muito importante. A gente lançou recentemente o Coral Matiz, que é um aplicativo de relacionamento. A gente tem aí mais de 18 mil arquitetos e designers de interior na nossa base, né? Então, de novo, é um ecossistema, né? São alguns exemplos, tem vários públicos que a gente busca dar uma melhor experiência com a marca através dessa transformação digital. E ao seu ponto da loja, mas aí já entrando em novos modelos de negócio, nós temos a loja Coral, que a gente tem alguns anos em funcionamento, que também foi muito importante para nós na pandemia, que ela, na verdade, é um marketplace para os nossos clientes. Então, na verdade, o consumidor compra de nós com as nossas ferramentas de cor, então você pode escolher todas as cores que a gente tem no nosso leque, que a gente faz a máquina tintométrica, o consumidor pode escolher, mas o que aparece para ele é de que loja ele gostaria de comprar, que são as lojas que estão participando do marketplace na vizinhança deles. Então, é uma compra feita no ecossistema da Coral, mas é também uma maneira da gente levar mais vendas aos nossos clientes e não concorrer com os nossos clientes nessa transformação para o Omnichannel, porque o risco é a gente vender versus os nossos clientes. Aqui a gente vende com os nossos clientes. Entendi. Vocês também têm um marketplace de profissionais ou é só de lojas de materiais? O nosso marketplace hoje é direcionado mais ao consumidor final e às lojas, aqui no Brasil, tá? Lá fora a gente tem mais ao profissional também, mas aqui no Brasil é o consumidor final e com as lojas de varejo, né? É interessante o que você está falando e eu queria até chamar a atenção do pessoal que está assistindo a gente, porque é um dos modelos de negócio extremamente lucrativos que você pode ter, aonde você coloca como marketplace o teu canal de varejo, o teu parceiro de varejo, o teu cliente final. Então você faz uma triangulação que é muito interessante. Tem um case interessante da Lego, né? Que a Lego ela criou um marketplace onde ela vende as peças, mas ela permite aos colecionadores que fazem escultura também vender as peças deles no mesmo marketplace. E com isso então, você reforça a marca, né? A ideia é essa, de novo, a gente não quer competir com o nosso cliente e também para eles, né? Muitos dos nossos clientes são empresas familiares de lojas de tinta, então é uma maneira também de trazer eles para o mundo digital sem que cada um deles tenha que desenvolver um e-commerce. Então a gente traz isso para nós e coloca eles juntos. Já são hoje em dia mais de 180 pontos de retirada nas 5 regiões do Brasil, né? A gente tem 50 mil acessos de consumidores hoje em dia na nossa loja Coral, né? Então, para nós é uma experiência interessante, tem muito para crescer ainda, a gente acabou de mudar a plataforma, tem muita coisa para a gente aprender ainda, mas realmente fazer isso em segredo com o nosso cliente nos dá a vantagem de aproveitar a capilaridade que a gente já tem, o que também reduz o custo logístico e reduz o nosso impacto de carbono, né? Porque você fazer logística hoje em dia nacional para todos os pontos de venda, então a gente aproveitando esses pontos de venda é uma solução mais barata e uma solução também com menor pegada de carbono do que a gente tentar fazer uma logística diferente, a gente aproveita que tem. Você tinha falado dos 3 P's, né, da AkzoNobel, né? Explica um pouco para o pessoal o que são essas diretrizes, esses pilares aí. Vocês vão ver aqui atrás de mim, né, People, Planet e Paint, né? Então, People, na verdade, o nosso propósito é trabalhar na direção de ter um mundo mais sustentável, então ter melhores resultados para essas gerações e as próximas. Então, People, tudo que está relacionado ao impacto social dos nossos produtos, então a gente tem, por exemplo, o projeto Tudo de Cor,
que leva já mais de 10 anos cor para as comunidades, para os espaços públicos aqui no Brasil, mais de 1 milhão de litros de tintas doadas, voluntários treinados, a gente tem muito orgulho dele, mas é um programa mundial que existe, chama Let's Color, em outros países também a gente tem. Planet, tudo que a gente faz para reduzir o nosso impacto de carbono, a gente assinou o acordo, o Science Based Targets, então nossas metas são reduzir 50% do nosso impacto de carbono versus o ano de 2018, que é compatível com o aquecimento global de não mais de 1,5 graus versus a área pré-industrial, né? É um desafio enorme reduzir 50% de carbono, porque a gente está falando não só da nossa operação, mas Scope 3 também, então fornecedores e clientes, então muito trabalho com eles ao longo dos próximos anos, a nossa meta é para 2030, e por último o Paint, o que a gente faz na nossa pintura, a inovação que a gente traz na nossa pintura para trazer benefícios de sustentabilidade para os nossos clientes, sejam clientes industriais, sejam consumidores. Então esse é o People, Planet e Paint. Perfeito. Agora, vocês são uma multinacional, né, que bastante já estabelecida no mercado. Como é que vocês se estruturaram para isso, né? Já que vocês têm matriz, você tem países diferentes, continentes diferentes, subsidiárias. Como é que foi estruturado isso? O planejamento de tudo isso foi global e depois ele está sendo cascateado pelas subsidiárias? Ou vocês têm a capacidade também de, teoricamente, tropicalizar esse plano global para as características da América Latina? É uma combinação das duas coisas, Sérgio. Então, assim, os mercados e diferentes segmentos, inclusive, trabalham nas áreas de valor que são mais importantes para cada um deles, entendendo as diferenças de canal e local, mas também existe um grupo digital global. Eu faço parte do Comitê Global Digital da empresa, onde a gente discute também os temas comuns e onde a gente pode trazer mais escala, né? Então vem dos dois lados isso. Então, por exemplo, áreas como CRM, a gente busca uma solução só global, né? Áreas como RP, então vários desses temas são uma solução só. Mas, por exemplo, o Marketplace que eu descrevi para você, aqui é uma solução nossa. A China tem algo semelhante, mas base Alibaba com a Tencent também. Você tem na Europa um modelo muito mais forte com os peer players, né? Com a Leroy Merlin, Saint-Gobain, B&Q. Então, você tem também coisas diferentes acontecendo em diferentes setores do mundo baseado nessa realidade. A gente troca, obviamente, muita figurinha para poder garantir que a gente também alavanque escala. Então, e-commerce, a gente trabalha muito, por exemplo, a plataforma da Adobe, né, uma plataforma comum. Então, quando a gente encontra a oportunidade de escalar, a gente escala. Mas muitas das iniciativas são locais. Então, eu acho que é o melhor dos dois mundos. Porque você está fazendo pilotos locais, você está buscando responder às necessidades dos seus clientes, mas quando você acha a oportunidade de escalar, você vai e faz isso também. Tem vezes que a gente perde velocidade ao fazer isso, é parte do jogo, mas você ganha em conhecimento e em escala. Sim. Eu também fico pensando na questão das parcerias, como você falou da Leroy Merlin, uma Teleanorte, né, que são empresas de um grupo, né, ou Saint-Gobain, ou de grupos europeus, né? Vocês também podem fazer parte dos ecossistemas deles, né? Então, isso pode te dar uma capacidade de multiplicação muito grande como estratégia, não? Fazemos. Então, por exemplo, a gente começou a trabalhar com a Amazon na Europa e começou agora em abril a trabalhar com a Amazon aqui também. Então, essas relações também viajam, a gente aprende, eles veem a gente como parceiro em alguns lugares e buscam muitas vezes subsidiária local. A gente gostaria de estender essa parceria aqui. Então, isso acontece bastante. E a gente também busca muito parceiros externos através de uma iniciativa que a gente tem chamada Paint the Future, que é um desafio de inovação que a gente faz desde o ano de 2019, que é um desafio global, mas que também acontece nos países. Então, no ano de 2020, o Brasil foi o primeiro país do mundo onde a gente fez um Paint the Future, buscando soluções, tanto em termos de tecnologia de produto, como em termos de melhorar a experiência do cliente e melhorar a nossa produtividade na cadeia de abastecimento. Então, no Brasil foram 4 vencedores, mas 2 estão na área digital. Quer dizer, um foi uma solução de fazer um front-end da nossa loja Coral, que a gente também está levando para os nossos parceiros que têm seu próprio e-commerce, e o outro foi uma solução que usa observação, né, usa vídeos das nossas fábricas, para, através de inteligência artificial, analisar essas imagens e poder mostrar oportunidades em produtividade, oportunidades em ergonomia e até na qualidade final do produto, né?
Então, são soluções de empresas brasileiras que a gente trouxe para dentro do ecossistema e implementou aqui, e, obviamente, depois a gente busca escalar isso globalmente quando isso faz sentido. Bacana. Como é que está estruturada essa parte de inovação na AkzoNobel, do ponto de vista de tem um laboratório central, um centro de excelência na matriz, e aqui vocês absorvem isso, vocês também desenvolvem atividades de inovação? Como é que está estruturada essa inovação? Grande parte da nossa inovação é de produto, então a gente tem aí vários laboratórios pelo mundo, né? 5 deles são mais importantes, mas a gente tem, quase todos os países a gente tem profissionais de R&D, então a rede funciona muito bem, são mais de 3 mil PhDs aí pelo mundo, um número similar de patentes, né? A companhia que tem 230 anos é pioneira em vários dos temas relacionados a tintas e revestimentos. E a inovação comercial, digital, aí acontece muito mais dispersa, né? Então tem um grupo digital que está na Holanda, que é a sede da empresa, mas nós temos grupos, como tem no Brasil, tem, enfim, na América Latina, temos na Argentina, agora temos na Colômbia, a gente fez uma aquisição, e tem os outros países que estão inovando também, então acaba se trabalhando muito em rede, né? Os laboratórios de R mesmo, de research, de produto, aí sim são mais centralizados. Em termos de modelo de negócio, o pessoal que está assistindo a gente talvez não conheça, né? Mas existe um case muito interessante no livro do MIT de transformação digital, que é da Asian Paints, né? Onde eles criaram um modelo de que a empresa não vendia mais tinta, mas vendia parede pintada, né? E eu queria saber o quanto que vocês conseguiram evoluir o modelo de negócio de vocês, ou se ele continua tradicional, se ele não é ainda um serviço, mas ele está baseado na aquisição de produtos, basicamente. Então, nós fazemos isso também. Nós temos na China, por exemplo, chama Easy Paint Service, a gente faz a mesma coisa. Nós temos agora na Colômbia, a empresa que a gente adquiriu, chamada Pintuco, já tinha um piloto acontecendo na Colômbia. Os aprendizados são semelhantes, quer dizer, as pessoas têm muito interesse, mas ainda é um grupo pequeno e o custo de aquisição é muito alto. Então, ainda não escalou, mas a gente acredita que é uma das coisas que as pessoas vão buscar cada vez mais. O que nós estamos fazendo no Brasil, nós estamos quebrando isso em passos para poder trazer as pessoas pela mão. Então, quando a gente faz esse matchmaking entre o consumidor e o pintor, a gente também dá oportunidade, através da loja, dessa tinta ser comprada no ecossistema da loja pelo pintor ou pelo consumidor, e a gente está buscando que isso, então, aconteça. A gente acredita como um próximo passo natural, mas nesse momento a gente ainda está aprendendo desses pilotos, porque do ponto de vista de retorno sobre o investimento, o modelo de negócio ainda não tá escalável, justamente por esse custo de aquisição. E você me faz pensar também o seguinte, né? Hoje o teu mercado é um mercado que você tem o pintor, o arquiteto, o cliente final, a empresa, o especificador, como você falou, então tem uma certa fragmentação, né? Tem uma certa cadeia de valor, né? E quando você faz um modelo desse, de você vender parede pintada, isso implica numa verticalização grande, né? Tem muitos atores que ficam de fora, né? Então é uma coisa que a gente precisa realmente entender isso bem, porque, de novo, né, a gente acredita no modelo que a gente tem aqui, que a gente acredita ser mais inclusivo, mas oferecendo experiências end-to-end, né, para esse consumidor. Então, hoje em dia você já pode, na verdade, até tem uma ferramenta a mais que a gente tem em parceria com o Decorador.net, onde você pode contratar um decorador, ele faz um projeto para você na nossa loja, ou na loja deles, né? Então isso também já está integrado. Então você pode fazer um projeto de decoração com tinta, você está sentado em casa, você faz um projeto, recebe o projeto, escolhe o pintor, compra a tinta e termina o seu projeto e você nunca saiu da sua cadeira. Você disponibiliza, você disponibiliza um ecossistema, vamos dizer assim, em vez de verticalizar. Entendi. Exatamente. Isso já é possível, mas com todos os atores participando. Então a gente, de novo, também testa diferentes coisas em diferentes lugares do mundo. Eu acho que isso também depende muito do nível de maturidade e de concentração de cada mercado, né? Você vê mercados que são muito fragmentados, né? Como o mercado da construção e outros setores aí que você não pode simplesmente verticalizar tudo, porque isso demoraria muito tempo e talvez até fosse mais caro, né? E uma coisa que eu queria te perguntar também era com relação aos resultados que vocês obtiveram. Por exemplo, hoje, você pode dar uma ideia do percentual de vendas online, do quanto isso evoluiu nos últimos, 4 ou 5 anos? Ainda é muito baixo aqui no Brasil. Estamos falando aí de single digit, assim,
número baixo, menos de 5%. A pandemia levou a um crescimento, eu vou jogar, por exemplo, a Europa. Na pandemia você chegou a ter um crescimento bastante grande, chegando a duplo dígito, crescendo bastante. Isso voltou um pouco depois da pandemia. Você tem alguns atores na pandemia, alguns varejistas, onde você chega a ter, dependendo do país, 10 a 15% das vendas digital, mas é muito mais exceção. Mesmo países como a China, você acaba estando ali da ordem dos 5%, pouquinho menos, pouquinho mais. Então ainda não é algo muito grande, não é uma categoria muito fácil de você comprar, principalmente pelo tema de escolha de cor, acabamento, não é algo que as pessoas compram o tempo todo, então não tem muito repertório, então ajuda. Então nós estamos buscando cada vez mais soluções que permitam ser uma venda assistida, ainda que você esteja na sua casa, que você consiga ter confiança na escolha de cor, ainda que você use ferramentas digitais, né? Então, essa é uma coisa que a gente precisa continuar trabalhando. Nós temos o Visualizer, que vai te mostrar, mas não é exatamente a cor, né? Esse é o problema. A cor que você vê na tela não é exatamente a cor. Exatamente. Então, a gente tem, por exemplo, a gente tem o teste fácil, então você aí com menos de R$15, você na nossa loja pode comprar o teste fácil. Muitos consumidores fazem isso, compram então o teste fácil, que aí sim pode ver exatamente como é que a cor fica na parede. Então a gente vê isso na Europa, vê aqui também, né? A compra do teste fácil no meio digital é algo bastante grande, porque é a maneira de você testar. Então dá para você fazer, é um passo a mais, mas também garante que você vai estar mais feliz. E aqui no Brasil, garantir que as pessoas realmente se divertem mais com cor e começam a experimentar mais, até nos meios digitais, mas não apenas, a gente lançou aí há um par de anos a garantia Coral, que é se você não gostar do resultado, não gostou do acabamento, não gostou da cor, a gente troca para você o produto em até 60 dias. Ah, interessante. Isso é uma oferta adicional. É uma maneira de fazer as pessoas se experimentarem mais com cor, tomarem mais risco, e a gente sabe que a maioria das pessoas fica feliz, então a gente fez um determinado orçamento e o número de quantidade de pessoas que estão trocando é muito abaixo do que a gente imaginava, porque as pessoas em geral estão felizes, e é por isso que a gente fez. Entendi. Agora, desafios, né? A gente está num país, né? A gente está vivendo uma situação global, né? Mas especificamente no Brasil, você tem questões aí que vão desde segurança jurídica e fiscal, né? Até a taxa de juros, dificuldade de financiamento, escassez de mão de obra. Fala um pouco para a gente dos principais desafios que você tem para implantar essa jornada aqui no Brasil. Os desafios mudam no tempo, né, Sérgio? Então eu te diria que alguns anos atrás a gente começou... eu cheguei na AkzoNobel em 2016, então eu vou começar daí um pouco a história, né? No começo era muita tentativa e erro até entender o que ia funcionar aqui, né? Esse é um grande desafio. Um desafio de mudança de cultura dos clientes e dos usuários finais, né? De começar a comprar tinta online de novo, aí a pandemia acabou acelerando muita coisa. E antes também um desafio muito grande de construir uma base de dados, né? Nós não somos uma companhia, né, nós não tínhamos sistemas mais modernos já integrados quando isso começou. Isso está acontecendo ao longo dos últimos anos, né? Esse era um grande desafio até chegar onde a gente está hoje, né? E eu não falei muito da parte de produtividade, mas é uma das coisas que a gente conseguiu melhorar muito nesse vetor nos últimos anos. Mas hoje eu tenho uma base de dados, um data lake na América Latina, onde a gente tem mais de 80 mil clientes, quase 20 mil SKUs, com 150 KPIs, com tempo de resposta ao usuário de 6 segundos. Né? Então, muita coisa que a gente consegue fazer hoje em dia, em termos de revenue management, pricing, marketing mix modeling, mais informação aos clientes, análise de retorno sobre o investimento de cada ação que a gente faz com os clientes do Brasil todo, eu só consigo fazer agora porque a gente construiu essa base de dados. Isso era um grande desafio que a gente enfrentou no começo. Qual é o desafio que a gente tem hoje em dia? Então, em primeiro lugar, eu tenho agora uma enorme base de dados e muitas vezes a gente tem dificuldade de conseguir contratar os analistas de dados que podem trazer o máximo valor a isso. Então, hoje, conseguir mais dados não é o nosso problema. O nosso problema o mais difícil é conseguir mais insight. É conseguir mais insight a partir desses dados, né? A gente tem dificuldade muitas vezes de atrair talento, uma empresa de tinta, as pessoas muitas vezes não estão interessadas, não sabem o que a gente faz, a gente consegue, por exemplo, muitas vezes não consegue reter. Esse é um desafio que a gente realmente tem. A gente tem um desafio que é cibersegurança, né? Cybersegurança. Para você ter uma ideia, hoje na AkzoNobel a gente faz um mapeamento de riscos. O risco número 1 que a gente considera como empresa nos últimos anos, na empresa como um todo, é cibersegurança. Sim. Então é o risco número 1 para nós como empresa, então a gente investe bastante aí. E temos um tema também que é um desafio, que é a nossa ambição em termos do que dá para fazer versus a nossa capacidade de investir.
porque a gente ainda tem necessidade de investimento em infraestrutura, ainda estamos consolidando para chegar a ter um RP só como empresa, então tem outras necessidades de investimento mais básicos que acabam tomando parte do recurso que a gente gostaria de investir na ambição de poder, enfim, pegar novos modelos de negócio e tal. Então, a gente tem que fazer boas escolhas. Esse eu diria que é um desafio que a gente tem hoje em dia também. A aquisição de empresas também, ela passa a ser um desafio, né? Porque você tem uma empresa que eventualmente tem uma arquitetura diferente, né? Sistemas diferentes, e você tem que começar a integrar, né? Estamos vivendo isso nesse momento. Exatamente. Sempre tem esse problema também de não só de você harmonizar os sistemas básicos de back-office, mas introjetar essas empresas novas também, né? Passa a ser um desafio. E com relação à uma prioridade, só para complementar, é uma prioridade, porque você mudar os processos nos sistemas antigos, você vai ter 2 trabalhos. Então, a gente sempre pode fazer as 2 coisas juntos. Então, para você realmente integrar os processos das empresas e alavancar a escala, você precisa integrar a parte de, principalmente RP, né? Não apenas, mas principalmente RP. Entendi. Eu acho que isso deve dar bastante trabalho. Na realidade, a gente vê que as empresas, elas conduzem a sua jornada com algumas fases que, em vez de ser em sequência, né, fase 0, vamos estruturar tudo, fase 1, vamos fazer um planejamento, na realidade elas caminham meio que em paralelo, né, porque você não consegue terminar uma fase nitidamente e discretamente e começar outra, né? Então, ao mesmo tempo que você está fazendo coisas inovadoras, você ainda está unificando o ERP, por exemplo. Isso é muito comum. A gente olha muito o conceito de horizonte 1, 2 e 3, né? Então, difícil muitas vezes você acaba sacrificando o horizonte 3, que é o mais disruptivo, o que você tem menos certeza do investimento e tal, porque muitas vezes, né, primeiro você aloca o dinheiro no horizonte 1, que é justamente você fazer o básico. Eventualmente, alguma coisa no horizonte 2, que é algo mais incremental, algo que a gente consegue fazer. Então, acho que esse cobertor curto é um desafio que a gente tem, porque agora que a gente tem vários pilotos, coisas que funcionaram, a gente sabe que daria para escalar mais rápido, mas você obviamente tem, e, enfim, é parte do jogo, né? Como é que você consegue convencer o dono ou o teu acionista, né, a sacrificar um pouco de dividendo para o horizonte de longo prazo? No nosso caso específico, nós temos a área de TI, né, reportando ao CFO, então esse é o grande stakeholder, são bons business cases, né? Eu acho que são casos de negócio, a gente conseguiu vários investimentos que a gente fez, e algumas vezes a gente fez só aqui, então, por exemplo, a base de dados que a gente tem hoje em dia, o Data Lake, a América Latina saiu na frente, a gente tem uma solução, por exemplo, a gestão de verbas do nosso canal de varejo, que é uma solução até que agora é da Luiza Led, chamada Trade Links, né? Foi realmente mostrando os pilotos, né? E mostrando que isso realmente se pagava. A gente também é piloto de uma solução de Revenue Management Costing Labs, que trabalha muito uma otimização de preço, olhando a elasticidade de preço, mas até a parte de otimização da linha de produção. Então ele olha a tua capacidade ociosa para direcionar um pouco a atividade promocional e aumentar o teu retorno sobre o investimento. Então nós somos pilotos de várias coisas para a gente conseguir mostrar bons business cases e conseguimos mostrar que a gente escalou e conseguiu trazer esse resultado para dentro. Então eu acho que depois você consegue trazer mais credibilidade, fica mais fácil de você fazer os próximos pilotos. Mas, de novo, nunca é tão rápido quanto principalmente o pessoal de digital gostaria, nunca é tão rápido quanto a gente lê o que está acontecendo na mídia especializada, na mídia de negócio, sempre acha que está ficando para trás. É parte do jogo. E nem tudo dá resultado a curto prazo, esse que é o pior. E nem tudo dá resultado a curto prazo, né? Então, tem, por exemplo, essas Corporate Venture Capital, elas têm um ciclo de quase que 8, 10 anos, né? Na primeira metade eles investem, só na segunda que eles começam a colher, né? Então, muitas empresas começam a fazer essa iniciativa e ficam impacientes porque não querem dar tempo do startup escalar, né? Mas, enfim, eu queria te perguntar sobre o futuro. Eu acho assim, futuro tem realmente muita coisa acontecendo, né? A gente olha para o nosso setor e fala, tintas e revestimentos não é um setor que daí tem muita coisa acontecendo, né? E acho que assim, eventualmente a gente não vai ser, você não vai ter uma grande disrupção em termos do produto final, mas a gente tem disrupção em termos de modelos de negócio, mas principalmente a gente vê muita oportunidade de nós mesmos acelerarmos o jogo para poder ter melhores resultados. Então, eu acho que algumas coisas que eu destacaria para você de transformação, né? Acho que dentro dessa credibilidade que o Brasil construiu em termos de fazer bons pilotos, né? A AkzoNobel agora tem um programa que a gente chama de Fusion, onde a gente quer acelerar a transformação
digital, ser ainda mais ágil para poder servir melhor os clientes e trazer novas tecnologias mais rápido que a gente trouxe as últimas. Então, por exemplo, OpenIA é uma delas, né? E a parte de modelo preditivo também, então a parte de Data Analytics. Esse projeto Fusion está desenhado aí. O Brasil foi escolhido junto com a Holanda e com a Índia como um dos 3 polos globais. Então hoje a gente está buscando contratar vários profissionais, então a gente está no mercado buscando atrair vários profissionais para trabalhar não só para o mercado brasileiro e América Latina, mas para trabalhar para a AkzoNobel no mundo, desde aqui, potencialmente, eventualmente, indo para fora. Então, realmente a gente se entende que o Brasil tem mão de obra qualificada, a gente consegue oferecer atrativos, e a gente quer muito trazer esses profissionais aqui. Temos que competir com a Índia. Muito legal. É sempre difícil, mas eu acho que a gente está bem posicionado para competir com a Índia. Acho que outra área, né, eu falei um pouquinho de modelo preditivo, acho que tem muita coisa que a gente está fazendo, e eu destaco aqui, a gente está trabalhando junto com o Senai e o Porto Digital em Recife, e o Desenvolve Aí, em trabalhar uma ferramenta de sugestão de pedido. Tem muitas outras coisas que a gente consegue fazer com inteligência artificial, que a gente está buscando acelerar. Então, toda a parte de escutar a social media, né, entender mais sobre as nossas marcas e que assuntos interessam aos nossos consumidores que a gente poderia conversar cada vez mais. Criação de conteúdo, obviamente, usando AI. A gente já está fazendo campanhas publicitárias totalmente em AI, então já substituindo no final do dia modelos e várias coisas de produção. É impressionante a velocidade com que isso está avançando, né? E trazer para dentro da companhia mais chatbots, né? Então a capacidade, tem um livro que eu gosto muito que fala, se as companhias soubessem o que elas sabem, né? Então como é que a gente faz com que a gente consiga trazer de uma maneira mais fácil as pessoas que estão, por exemplo, na China, saberem o que a gente está fazendo aqui no Brasil, o pessoal da Polônia saber o que está sendo feito nos Estados Unidos, como é que a gente consegue fazer isso mais fácil para as pessoas. E ainda um pouquinho mais longe, a AkzoNobel é uma das primeiras indústrias que está trabalhando em computação quântica com a Microsoft. Então a gente tem hoje em dia um grupo já trabalhando com a Microsoft, poder trazer, né, colocando modelos das moléculas em computação quântica para permitir a gente fazer mais interações e permitir criação de produtos melhores e mais sustentáveis usando computação quântica. Então isso aí está começando, mas eu tenho muito orgulho de que a AkzoNobel é uma das primeiras companhias que está trabalhando nisso junto com a Microsoft. Mas, pessoal, eu conversei aqui com o Daniel Campos, né, CEO da AkzoNobel aqui do Brasil. Queria agradecer muito a você, queria também agradecer ao pessoal que assistiu a gente, mandar um grande abraço. E, Daniel, as portas estão abertas aí, tá? Super obrigado e até o nosso próximo vídeo.